Boa tarde, amigos da Baixada Santista. Está no ar mais um Diário do Cidadão, aqui nesta terça-feira chuvosa, fria, aqui da nossa Baixada Santista, nessa parceria maravilhosa do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também dos estúdios Tela VIP Digital. Eu hoje recebo aqui nos estúdios do Tela VIP, o meu amigo de sempre, Sérgio, o Sérgio França, está sempre conosco aqui, meu parceiro do projeto Protagonismo Cidadão, e o empresário José Tomás, que estreia aqui conosco. José Tomás, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Sérgio, mais um Diário Cidadão. Vamos lá, obrigado, Paulo. Mais uma vez estamos conosco aqui, né? Vamos debater as notícias da cidade. É isso aí, da cidade, aliás, reflexos aqui para a cidade, notícias nacionais também, com reflexos aqui para a gente. Em declaração a jornalistas, o Sérgio, nesse último domingo, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro evitou falar da saída do atual presidente da Petrobras. No entanto, afirmou que o atual ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, tem autonomia para fazer qualquer alteração na petrolífera. Abre aspas aqui para o presidente. O Saxida e todos os ministros, desde o início, têm carta branca, sem exceção, para fazer qualquer alteração. Obviamente, qualquer mexida vai conversar comigo, mas confio 100% no Saxida e tenho certeza de que ele será um bom ministro, assim como o Bento Albuquerque foi, mas, por uma questão pessoal, pediu para sair. Sérgio, este momento é um momento muito delicado para a Petrobras. A Petrobras, ela hoje, dentro dessa administração transparente que faz o Jair, abrindo, ele praticamente abre o coração para a nação brasileira, e isso é inquestionável, goste dele ou não, ele expôs aí uma situação da Petrobras que é o lucro exacerbado. Enquanto as petrolíferas do mundo têm lucros aí na casa de 25%, 25%, no máximo 30%, a Petrobras está oferindo lucros na casa de 50%. E esta situação, evidentemente, com a chegada do Saxida, o Bolsonaro acena para a população que ele está preocupado com isso. Paulo, eu nem sei dizer se é uma preocupação do Bolsonaro, do presidente, com o lucro da Petrobras, mas talvez com uma falsa impressão que a gente tem de que esse lucro da Petrobras, de uma certa forma, é benéfico para a nação. Eu acho que essa mensagem tem que ficar claro para as pessoas. Isso é benéfico para o acionista e é natural que seja assim, Quem está na culpa de governo manter estabilidade política para que haja estabilidade econômica e crescimento faz parte do jogo. Mas no ano eleitoral, com todos os problemas que a gente teve que administrar até agora, quando eu falo a gente, é o Brasil, os governos, as instituições, Então isso vai alimentando o cenário de instabilidade. Então talvez seja uma preocupação do governo, talvez tiveram que queimar o ministro de Minas e Energia porque não podiam mexer mais no comando da empresa. Então, e aí vão usando essas alternativas. Mas já passou da hora, a gente falou isso em outros programas, de dar um destino para esse processo de privatização, e aí a gente vê que não é nada fácil fazer isso, porque o governo fica com o ônus e o bônus fica com o acionista. Então, esse é um problema. O próprio Adolfo Saxida, na fala dele já, ao assumir na semana passada, na quinta-feira, ele já disse que vai pedir, que iria pedir estudos para a privatização da companhia, da Petrobras. E ele entregou esses estudos para o ministro Paulo Guedes. A gente tem até um vídeo aí do ministro Paulo Guedes recebendo, na cerimônia onde o Adolfo Saxida, já ministro, entregou para o Paulo Guedes o pedido para os estudos de privatização da Petrobras. Produção, acho que tem o vídeo aí, do Paulo Guedes. A produção vai preparar aqui. Importante, a gente já debateu isso aqui, Tomás, nós estamos num momento de decisão, Que caminho o Brasil vai tomar daqui para frente? Se nós
vamos ficar dependentes de um Estado paternalista ou se nós efetivamente vamos tomar as rédeas, né, dos rumos da nação. Esta questão de privatização da Petrobras, ela é de fundamental importância, porque na hora de oferir lucros é o acionista que ganha. Na hora do prejuízo, como nós temos aí 900 bilhões de prejuízo, estamos pagando essa conta, aí fica para o povo brasileiro. Bom, a minha opinião sobre isso é que, tal qual outras privatizações, como a do Correio, da Eletrobras, precisa passar por um caráter de estudo muito técnico e muito bem efetivado, até para o mercado se interessar ou não. Vale a pena comentar que a Petrobras é uma das maiores empresas hoje do IBOV, do Bovespa como um todo, da nossa Bolsa de Valores. Então, é uma questão muito sensível, uma empresa muito representativa, não só para a economia nacional, mas em até alguns pontos de soberania. Se o estudo apontar que não vai ter nenhum tipo de ineficiência ou de problema para a nação, eu acho que tem que sanear e privatizar mesmo. Mas prefiro aguardar os estudos técnicos. Algumas pessoas, Sérgio, dizem que a privatização da Petrobras traria problemas no sentido de segurança nacional, né? Esse problema, ele é contornável. Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, não vê problema nenhum. A segurança nacional dos Estados Unidos vai muito bem. Lá são 9 companhias petrolíferas que exploram o petróleo. Vou ser um pouco redundante, né, Paulo? Eu já falei desse assunto em alguns outros programas, mas para quem não pôde ouvir outros comentários, obviamente eu não sou especialista em energia, muito menos em petróleo, mas uma análise genérica... Mas paga a conta, né? Mas uma análise genérica, eu vou usar aqui uma visão bem generalista do que é o assunto. O Estado ele precisa se ater a questões que são típicas do comando estatal. Vamos imaginar o seguinte: como é que está hoje a política de defesa do país? Como é que estão os nossos arsenais? Como é que está a nossa política de relação externa, né? Como é que está a nossa política como é que está a nossa geopolítica comercial? Perfeito. Então, isso tudo precisa ser fortalecido. Então, enquanto o Brasil está preocupado com o aumento de combustível, está se debruçando e queimando capital político para isso, ele não está voltado para áreas que são típicas e, até certo ponto, exclusivas da atuação estatal. Então, é isso que eu penso, né? O Estado não tem que se envolver com questões de mercado. Eu acho que o Estado tem que estar voltado para aquilo que é competência típica das autoridades. E uma delas está relacionado à soberania nacional, Forças Armadas, né, defesa e a geopolítica econômica. Se nós estivermos atuando fortemente, isso toma muito tempo do governo, né, o governo estabelecer essas relações bilaterais, relações de comércio, isso já toma um tempo muito grande para o chefe de Estado. E aí você deixar isso para o mercado, criar marcos regulatórios que sejam eficazes, capazes de proteger o consumidor de uma certa forma, isso tem limite de proteção, né? Ampliar a competição interna, isso é fundamental também, criar opções, né? Então você privatizar toda essa cadeia de produção, privatizar refinarias, subsidiárias. Então, assim, eu não entendo, eu não sou especialista aqui, eu não estou na condição de comentarista de petróleo e energia, mas é uma visão generalista, né? A questão não é ser especialista ou não. Nós vivemos numa cidade portuária, nós temos o maior porto da América Latina e toda essa questão traz reflexos diretos, né, para o nosso dia a dia aqui na Baixada Santista. Eu dou um exemplo, veja, o Brasil teve problema com a refinaria na Bolívia, né? Então o governo boliviano estatizou a unidade da Petrobras lá. E a nossa política externa simplesmente deixou para lá, né? Então o que o Brasil faria, né, se fosse hoje? Então é onde eu quero chegar. Por mais que você fale, não, vamos segurar, vamos manter a companhia com domínio estatal, mas chega um momento que aquilo é irrelevante. Quando entra em jogo, vamos pegar o exemplo agora recente, o conflito da Rússia com a Ucrânia. Então, vamos imaginar que o Brasil tivesse lá uma refinaria, ou tantas refinarias, ou a Rússia ou a Ucrânia e vice-versa. Quando vem um conflito bélico, aí a Rússia invade a Ucrânia, de que adiantou você ter estatal se você não tem capacidade de negociar, né? Se você não tem poder militar para aquilo. Então, é isso que o cidadão comum tem que entender, né? Então, a capacidade militar
que um país tem, ela é fundamental até para o posicionamento na geopolítica internacional. E qual é a política nacional para isso? O que o Brasil fez nas últimas décadas em relação a isso? Para que o Brasil possa ser ouvido, para que o Brasil possa, por exemplo, ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, nós queremos ter um papel relevante, né? Como é que nós estamos protegendo as nossas fronteiras? Secas, molhadas, como é que nós estamos protegendo a nossa biodiversidade da Amazônia? Eu acho que isso tudo é muito mais relevante para o Brasil se preocupar, para garantir a soberania energética nos próximos anos, a área de desenvolvimento e tecnologia, do que se preocupar se o Brasil é majoritário nas ações da Petrobras. Desculpa, isso é a minha nós opinião. temos o vídeo aí do momento da entrega, já está no ponto aí, a produção já preparou para a gente aqui, a bronca do Paulo Guedes na militância petista lá. Você pode soltar. Quando alguém... Nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições, né? Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso, eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energias e encaminhar o processo. A gritaria já começou, Tomás. O pessoal já está gritando aí aos quatro cantos, né? Porque dizem que o petróleo é nosso, dizem que a Petrobras é nossa. Eu não recebo nada em casa. Nenhum cheque, nem nada da minha conta. Eu nunca recebi nada. Pix. Um Pix, agora é a moda tá Pix. Eu não recebo nada, Tomás, dessa Petrobras, a tal dessa Petrobras. Eu só pago caro no posto na hora de abastecer. Por sinal, se quiserem patrocinar o nosso programa, Petrobras, por favor, né? Nós estamos buscando patrocínio, exatamente. Agora, ali, o que a gente percebe é que a grita começou já no estudo, né? Foi um pedido do ministro de Minas e Energia para o estudo para uma possível privatização. Muito caminho ainda tem pela frente e dificilmente a Petrobras será privatizada nesse momento. Normal, né? Ano de eleição, ano de dualidade, né? Normal porque aconteça esse tipo de reflexo. Mais uma vez eu retomo o comentário de cautela, porque não necessariamente a Petrobras ser privatizada ou não reflete no preço final da bomba, né? Existe toda uma cadeia de produção no meio do caminho. Sim. Então, se o cidadão comum está esperando que esse resultado reflita na bomba, no consumidor final, privatizar ou não necessariamente muda essa política. Exatamente. Porque você tem uma cadeia inteira pela frente. Lógico que a Petrobras, se tem um ponto relevante na história dela, e isso tem que ser de alguma forma protegido, foi a parte de pesquisa e de ciência e tecnologia, que é uma das poucas que consegue fazer perfuração em águas ultraprofundas. Perfeito. Que é onde o nosso principal petróleo se encontra, né, na bacia do pré-sal. Agora fica aqui, Tomás, uma das coisas que nós já discutimos aqui, e eu fico muito chateado, aqui falando de política local, a incapacidade que nós tivemos em segurar o polo administrativo dessa bacia de Santos, né? Na verdade o nome é de Santos, mas ela vai desde o sul do Rio de Janeiro até o norte ali, de Santa Catarina, se eu não me engano. Né? Então é um campo muito grande, vasto, o nome é Bacia de Santos e nós ganhamos uma concorrência, inclusive, né? A prefeitura aqui de Santos entrou na concorrência para sediar o polo administrativo e nós perdemos esse polo administrativo. Eu tenho uma informação que não chega a ser um insider information, mas é ainda pouco divulgada, que existe uma questão em relação à Bacia de Santos, e eu, se permite me alongar só um pouquinho. Por favor. Santos é uma cidade onde a Bacia de Santos possui uma plataforma exploratória de petróleo que era de baixa eficiência, em frente à cidade de Santos, tanto que chegou a ser até desativada. Outras bacias ao longo da Bacia de Santos, próximo à costa do Rio de Janeiro, à costa de São Sebastião, já tinham um caráter exploratório mais profundo. No final do ano passado, 2021, em dezembro de 2021, foi perfurado um poço no bloco Arã, que é um bloco que já foi leiloado, onde é um consórcio entre a Petrobras e uma empresa chinesa, onde foi descoberto um alto potencial exploratório, se não centenas de milhares, milhão de barris de dia, o que faz com que agora, não é reflexo imediato,
mas nos próximos meses ou anos a cidade de Santos comece a sentir o reflexo, porque até então tinha uma plataforma muito pouco eficiente. Agora com o Bloco Arã, que é um dos maiores blocos do país, vai se justificar uma capacidade instalada na cidade de Santos, até porque vai ter uma necessidade de mão de obra, de transporte para as plataformas offshore. Mas esse bloco Arã muda um pouco o cenário de como o Santos se posiciona nesse jogo. Perfeito. É isso aí, tá vendo? O Tomás nos deu uma aula aqui. Pois é, então. É por isso que eu vou perguntar para quem entende, né? Posso Quem até me dera, a bola. quem me Mas dera. eu falo, quando você fala que a gente não entende, a gente está falando besteira, né? A gente pode estar falando besteira realmente, ninguém aqui é dono da razão, mas nós temos a capacidade de reflexão em cima dos assuntos, né? Como eu disse, ficamos tristes em ver o polo administrativo da Petrobras indo embora, tanto investimento que foi feito na cidade de Santos, aliás, não só em Santos, Guarujá, São Vicente, fizeram investimentos, né, em Cubatão também, em torno desse polo administrativo, e hoje são investimentos que a gente vê naufragar, né? Perdemos isso e ficamos simplesmente à deriva. Na verdade, o que eu entendi da explicação do Dr. Alexandre Machado no programa da semana passada, eu tive a oportunidade de entrevistar ele, é que houve um erro de cronologia. E esse erro de cronologia se deu em razão de interferência política, Perfeito. mais uma vez. Então a gente tem uma interferência demasiada do sistema político no mercado, em vez de estimular uma vocação, né? Então, e está aqui, o Tomás, a gente fala muito disso, porque a gente está acompanhando o projeto do Tomás na cidade, no centro histórico, e o que a empresa dele está fazendo? Buscando estimular vocações econômicas daquela região. Então, acho que esse é o caminho. Perfeito. Agora, falando em falar besteira, o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, né, os Supremos, né, declarou nesse último sábado que o Poder Judiciário e a população vão garantir a democracia no Brasil, com eleições limpas, transparentes, com urnas eletrônicas e com a diplomação do ganhador das eleições presidenciais nos termos constitucionais, né? Ele será o próximo presidente, né, do TSE e presidirá as eleições deste ano. E ele teve uma fala, né, neste momento, julgo mais uma, né, fala infeliz do Alexandre de Moraes. Ele disse, Tomás, que a internet deu voz aos imbecis. Somos todos imbecis. Solta o vídeo, produção. Vamos ouvir o nosso Imhotep falando. Mas não mais ataques com armas, não mais golpes militares. Passaram a sofrer ataques coordenados por milícias digitais nas plataformas. Como essas milícias digitais atuam, seja para atacar a imprensa livre, para desacreditar, seja para atacar, como nós estamos vendo, as urnas eletrônicas, por exemplo. E Bobbio, antes de morrer, escreveu um artigo dizendo que as plataformas, né, a internet, deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros, nós conhecemos isso também, um painel falso de livros, e começa a fala desde guerra da Ucrânia, até o preço da gasolina, passando pelo judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo. E coloca uma legenda, professor não sei o quê, e se vende como especialista, e tem mais curtidas ou mais visualizações que um especialista mesmo que vai lá dar uma entrevista para a Globo News. Eu tenho dito que algumas pessoas querem ser mais realistas que a própria realidade, né? Vamos lá, vamos tentar fazer sem entrar no mérito, acho que ele copiou aí a frase do Humberto Eco, que falou em 2015, que a internet deu voz aos imbecis, é fato, né? Então, você tem muita gente que não tem o que falar
com voz na internet. Não é à toa que a gente tem aí alguns imitadores de foca com milhões de seguidores. E por aí vai, os imitadores de foca e tantos outros que não têm o que fazer. Só que o imitador de foca entrevista ministro do STF. Né? Detalhe, a gente tem que fazer esse recorte. Então, ao mesmo tempo que eles criticam os imbecis falando na internet, eles vão lá dar entrevista para esses camaradas que imitam focas e não entendem bulhunfas o que falam sobre política. Mas eu acho que uma reflexão importante. Não são as milícias digitais que estão desacreditando as instituições. As instituições, muitas vezes por comportamentos contraditórios e indefensáveis, vão levando as pessoas que têm algum tipo de capacidade de análise crítica dos fatos perderem a confiança nas instituições. E acho que está faltando para muita gente, especialmente quem ocupa cargos, né, altos cargos em instituições públicas, uma autocrítica, uma autoanálise. Está todo mundo perdendo com isso. Se a gente não souber o ponto de virada, né, o ponto para pacificar esse processo, a gente vai ter um prejuízo de curto prazo muito grande. É difícil de mencionar onde nós vamos parar com esse processo, mas está na hora de o pessoal colocar um pouco a mão na cabeça e pensar, caramba, né? O que está levando tamanho descrédito por parte da opinião pública? Porque tem muita coisa sendo falada que não há coerência e não há como você defender. Então, antes da gente reclamar das milícias digitais, vamos fazer uma autocrítica. Eu queria saber quem são essas milícias digitais. Se o ministro, ele é o ministro, ele não pode jogar palavras ao vento. Ele deveria dizer onde estão essas milícias digitais, solicitar o devido processo de inquérito e investigação para apurar o que essas milícias digitais estão fazendo. Não simplesmente jogar palavras ao vento. Inclusive, o Tomás, ele citou ali um evento que aconteceu quando o desembargador, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu tenho o nome dele aqui. O desembargador é o Iedo Simões, ele é de Manaus, ele é do Amazonas, desembargador do estado do Amazonas. É ele, um membro do judiciário, um membro de uma das altas cortes do judiciário brasileiro, que estava com uma estante falsa de livros atrás, esbarrou, a estante caiu. Não sei se você lembra, esse vídeo viralizou na internet, né? Então foi um membro do judiciário, o senhor Alexandre de Moraes, né, que esbarrou na estante falsa de livros, mostrando o seu notório saber jurídico. Eu queria dividir a minha opinião em duas etapas. Eu acho que, se for sobre o comentário do Alexandre, não tem que se comentar. Ele, na posição de ministro do STF, ele deveria ao menos ter a noção do ridículo e manter o decoro. O próprio judiciário tem tantos ornamentos, tantos dogmas, tantas posições mantidas de forma quase secular, seja sobre vestimenta, sobre formato de fala, sobre uso de latim. Não é para ele se prestar o papel de usar palavras de baixo decoro e se posicionar como um ente político. Não é o papel dele. Perfeito. Tem um ponto que isso o judiciário tem que combater e proteger e investigar, a Polícia Federal, que são as fake news, que é uma mentira contada 100 vezes que vira verdade. Isso você pode criar problemas em saúde pública. Mas isso sempre foi feito, inclusive, isso não Sim. é uma coisa nova. Isso sempre foi feito pelas mídias normais. Não, mas o meu comentário sobre a fala dele, eu acho que eu já consegui me expressar. O único ponto que, sim, o STF e a Polícia Federal tem que ter o condão de investigação, de julgamento, etc., é monitorar, identificar e punir notícias que afetem a saúde pública, segurança pública e assim por diante. Exceto isso, qualquer comentário fora das 4 linhas é um comentário político que deve ser levado com mais pleno descrédito. Ou seja, é o direito que o cidadão tem dentro de uma democracia de ser imbecil, se ele quiser. Sim. Na verdade, a massa, né, isso é uma frase também que não é autoral, uma pessoa inteligente, a massa, na média, é imbecil. Exatamente. Isso não mudou ao longo dos anos, Sérgio França, e eu quero acrescentar uma coisa que eu diria que na mesma medida em que a internet deu voz aos imbecis, o STF tem dado voz aos bandidos desse país.
A gente na semana passada, né, Paulo, participou do programa com o deputado Luiz Felipe, na sexta-feira. Aliás, fantástico. Quem puder assistir, é ímpar o pensamento e a ponderação, aliás, a reflexão que eles nos traz sobre a sociedade. Foi um programa interessante, porque o Davidson Abreu, estava até com o livro dele aqui na bancada, estava no lugar em que o Tomás está sentado, ele fez alguns comentários sobre como é que está o crime organizado se infiltrou no Estado brasileiro e a dificuldade que as instituições vão ter para fazer esse processo de limpeza, né? O desafio é muito grande, porque o crime organizado ele percebeu, as grandes máfias internacionais, que era muito mais barato você comprar a classe política, que de certa forma consegue interferir decisivamente nas outras instituições. Então você começa a fazer um controle do Estado, né? Isso já aconteceu em outros países, já aconteceu na Itália, já aconteceu nos Estados Unidos, acontece ainda na China, na própria Rússia. Então você tem muita dificuldade. Agora, por isso que quando você perde a credibilidade da opinião pública, fica ainda mais difícil. Então, ao nosso ver, aqui eu acho que o judiciário ele precisa, como falou o Tomás, manter o decoro no sentido de recolher as suas atribuições, menos exposição, mais imparcialidade, mais neutralidade nas condutas. Isso não está acontecendo. É extremamente grave quando ministros da Suprema Corte vão ao Congresso fazer lobby por determinada pauta, determinada matéria. Isso é extremamente grave, porque ele está na condição de juiz. Não, e os três poderes começam a se confundir de forma muito grave. Então isso está deteriorando a imagem do Poder Judiciário. E é isso que eu falei no outro comentário sobre a autocrítica. Jamais um ministro poderia se dar ao luxo de ir ao parlamento para esse tipo de pauta. No máximo, uma atividade, né, protocolar, e isso faz parte, né, do processo. Mas jamais esse tipo de conduta. Isso cabe a figuras políticas que foram eleitas para isso, tem mandato popular para isso, esse é o processo democrático, enquanto que o judiciário tem que cumprir outro papel. Então, nós estamos num momento muito perigoso para a institucionalidade brasileira. Eu queria também aproveitar para fazer um comentário, que isso demonstra muito claramente qual que é a cognição sumária deles, ou seja, o juízo nem sempre faz um julgamento totalmente libado, ele adota o preceito de cognição sumária e aí ele toma uma decisão. Lógico que pautas mais relevantes são tomadas em colegiado, em decisões não postuladas, mas quando você coloca qual que é o seu preceito de cognição sumária, você de duas uma, ou você está querendo influenciar os outros, seus pares, a se identificarem, se pensam contra ou a favor de você. E aí vira um jogo político, não um jogo... Traduzindo para quem está nos ouvindo, os caras comentam o futuro voto. Isso é inadmissível. Não, eu vou fazer um comentário do que eu vou votar aqui. Eles se manifestam fora dos autos. Sim. Isto aliás, é proibido. Né? Isso fere frontalmente aí o que preceitua a lei e o próprio CNJ, não é isso? Exatamente. O juiz deve manter a sua imparcialidade e evitar colocar a sua opinião pessoal no alto. Ele tem que se manter com opinião técnica. Até porque é uma corte constitucionalista. Esse é o papel fundamental da Suprema Corte, analisar a constitucionalidade das matérias e não entrar nessa pauta. Para isso você tem as instâncias inferiores de justiça. E os costumes do direito, né? Porque o direito, ele tal qual a sociedade, ele precisa ser adaptado aos novos momentos e aos anseios da sociedade. Mas eu fiz um programa sobre isso, Tomás, e um dos especialistas que estavam conosco, ele comenta, tem uma fala do Ives Gandra, quando ele comenta, né? E quando tentaram aprovar o aborto na França, o que a Suprema Corte francesa fez? Olha, até entendemos as razões, né? Que levaram os ativistas até a Suprema Corte. Só que isso é matéria do Parlamento. E aí isso voltou para o Parlamento e lá no Parlamento aquela lei foi alterada. Então, essa é a conduta. Olha, se vocês é um pleito que vocês julgam ser legítimo, recorram ao Parlamento. E ali vocês vão ter o foro adequado para esse tipo de deliberação. Chegamos ao final do Diário Cidadão desta terça-feira. Conversei aqui com o Sérgio França e também com o José Tomás, empresário aqui de Santos, e o jornalista
aqui Sérgio França. Amanhã a gente está de volta com o Diário Cidadão, sempre com ele, Deus no comando.